problema real. Nós temos sim empregadores inescrupulosos, nós temos sim empregadores que pensam no lucro acima de tudo, despreocupação total com o ambiente de trabalho, saúde mental vista como um gasto e o modelo antigo de gestão predominando. Aqueles que à época ainda estão na época de que ser um bom gestor era bater na mesa, xingar, gritar. Então, isso ainda existe e eu vejo. Mas, eu não posso, não é porque eu sou uma juíza do trabalho que eu não posso olhar para o oportunismo. E a gente está, sim, entendendo, estamos diante de alguns oportunismos. Empregado subestimando, inventando talvez um problema. Por quê? Porque é subjetivo. Vocês vão ver que diferente dos demais riscos que nós temos no dia a dia, como ruído, calor, o risco psicossocial ele é difícil de medir. Ele é muito subjetivo. A gente tem sim um mercado estimulando, e aqui eu não estou falando mal de X, Y, Z, mas a gente sabe, eu já tive em sala de audiências, situação que a pessoa fala assim, mas eu não pedi esse dano moral, eu não falei isso para o meu advogado, mas o pedido está lá. Estado está entregando, sim, a conta da saúde mental para o empregador. E aqui não é uma crítica, tá bom? Meu colega não... eu falo porque assim, o Ministério Público do Trabalho, a gente percebe, eu fui estagiária, Dr. José de Lima, do Ministério Público do Trabalho. E a gente percebe, e tá certo, a gente precisa ter esse olhar protetor. Mas às vezes ali na sala de audiência a gente se depara com algumas situações e a gente vê que é necessário, eu não estou criticando. Porque vejam, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa, do que em outras atividades da nossa vida. Então sim, o trabalho ele pode estar contribuindo para adoecer muita gente. Mas será que é só o trabalho? E ainda eu falo para vocês que eu vejo um problema maior de todos. Eu estava até comentando com o Jânio agora, antes do início do evento. Médicos descompromissados. Me desculpem, também não estou falando de X, nem de Y, nem de Z. Toda profissão tem, certo? Mas o que eu tenho visto? Médicos que estão dando atestados, estão fazendo laudos sem qualquer tipo de compromisso. Eu esses dias tive um problema no braço. Fui ao médico, sentei, ele me examinou, tá com uma inflamação aqui no braço, e eu sentei à mesa e ele olhou para mim e falou assim, quantos dias você quer de atestado? Eu falei, sou eu que decido? Essa escolha é minha? Eu quero uns 60, né? Se for assim. E, veja, isso aconteceu comigo, mas quantas vezes isso, e o médico às vezes não tem a noção do que aquele atestado pode trazer de consequências futuras pro depois, para a empresa, para aquela própria pessoa. Então, a gente precisa enxergar isso. Então, eu trago os dois lados. Eu trago o lado que eu vejo todo dia também na sala de audiência, que é um exemplo. Funcionária será indenizada após ouvir do chefe que devia usar o corpo na BR. Isso acontece diariamente, não é mentira, não é mimimi. Não é uma dorzinha de nada. Mas nós também temos o outro lado, que eu trago também o oportunismo. Aqui foi um caso que a falta de parabéns no aniversário, a pessoa pediu rescisão indireta e também danos morais, alegando que estava sendo assediado. Por quê? Porque não foi cantado parabéns no dia do aniversário. Doutora, mas é uma prática da empresa, canta para todo mundo e não cantou para ele, ok? Aí poderia até ser, mas nesse caso não havia essa prática na empresa. A ação foi improcedente, porque realmente não havia essa situação. Então a gente se depara com duas situações. Eu tenho sim o real e a gente não pode tirar o olhar desse trabalhador que está adoecendo. Principalmente, gente, aqui nós estamos em grandes centros. Eu sou juíza no interior do Mato Grosso. E a gente tem sim casos de exploração, casos em que não há preocupação com a saúde mental. Mas a gente também se depara com situações que não tem. E aí a gente vê que pesquisas mostram que hoje 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental.
Então, nessa sala aqui, gente, viu que poucos se salvam. Né? Poucos de nós nos salvamos desses dados e desse número. Mas por quê? Qual é o motivo real dessa situação? E aí eu venho com a pergunta: será que sempre o trabalho é o vilão? Ele pode ser sim, muitas vezes. Tanto que as pesquisas demonstram que os maiores causadores das doenças relacionadas à saúde mental são as relações afetivas e o trabalho.